Você já reparou que as crianças às vezes não se sentem bem em determinados ambientes? Quando são pequenininhos, chegam em determinado lugar, choram muito, ou muitas vezes não dormem direito em determinados locais, quanto que em outros lugares elas ficam muito bem, se sentem maravilhosamente em casa. Pois bem, hoje eu levei meu filho, né, para fazer um eletroencefalograma aqui da Santa Casa de Porto Alegre e me veio para compartilhar com vocês, né, uma situação e usar como exemplo para que você entenda o porquê que muitas vezes isso acontece. É claro que tem, tem vários motivos, né, para uma criança não se sentir bem, mas no caso que aconteceu com o meu filho, a primeira vez que eu levei ele para fazer um eletro foi num local, né, lá em Gravataí, uma clínica. E chegamos lá, mesmo ele estando há quase 15 horas sem dormir, tendo tomado medicamento que a neuro dele prescreveu para dar sono, porque ele precisa fazer o eletro em sono, que se você não me conhece, ele é um autista de nível 2, então ele não faz, né, um exame, um eletro, né, ele tem muita sensibilidade na cabeça e o eletro tu coloca, né, aqueles fiozinhos ali com uma massinha na cabeça que, nossa, para ele é terrível se ele fizer aquilo acordado. Até para lavar o cabelo dele é muito difícil, porque ele tem muita sensibilidade, tem que ter todo um manejo para conseguir, então imagina fazer um exame desse. E a primeira vez que eu levei ele, nós chegamos lá, ele tava cansado e parece que ele ficou elétrico, ele ficou numa tensão, não queria ficar, não queria ficar. E aí, como eu trabalho com essa parte energética, eu me concentrei e senti, né? Na verdade, nem precisava se concentrar muito para sentir que o local era bem denso, bem pesado. E é lógico que ele não se acalmou e muito menos dormiu, porque não tinha como fazer ele dormir naquele ambiente. Um lugar onde frequentam muitas pessoas, o que acontece? As pessoas, enquanto estão ali os pensamentos dela, principalmente quando são locais que tem essa questão de doença, né, que se lida, né, acaba ficando impregnado no lugar. É comparado a um fumante, né? Se uma pessoa fuma num ambiente, o cheiro do cigarro fica. E o psiquismo é isso. Tu tá pensando e tu tá impregnando o ambiente que tu tá com os teus pensamentos. E quanto mais negativo, quanto mais denso, mais pesado vai ficando. Pessoas sensitivas chegam num lugar desse e se sentem mal. Por quê? Porque ela sente aquela energia desse. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela tá sentindo aquilo ali. E para criança, isso é muito, muito mais intenso, porque eles são um canal muito mais aberto do que nós. Tem suas explicações também para isso, tá? E é claro que poderia ter outros motivos, cada criança, né, cada pessoa vai ter é, algo diferente, né, para que justifique, né, esse tipo de comportamento. Mas esse é um dos motivos que as crianças não se sentem bem. E aí tu pode perguntar, Regina, mas tu trabalha com energia, tu não podia ter limpado o lugar antes? E a resposta é que não. Apesar de eu ter várias técnicas que limpam ambientes, depende do dono ou do gerente, no caso, né, da pessoa responsável pelo local, pelo dono da casa ou pela pessoa que mora na casa. Eu não posso limpar um ambiente sem que a pessoa responsável pelo local esteja de acordo. Ou seja, eu posso tentar manter, né, a pessoa ali, no caso meu filho, energeticamente bem. Eu posso protegê-lo, eu posso selar ele, mas não quer dizer que ele não vai sentir e que ele não vai se perturbar com a energia dos locais. Mas eu posso selar ele para que ele não absorva aquilo para ele. São duas coisas bem diferentes. E o que aconteceu? Depois disso, aí eu marquei na Santa Casa, que a Santa Casa, ela é os hospitais, né, em geral, eles têm toda uma egrégora espiritual que sustenta aquele ambiente, que cuidam daquele ambiente. Então, é um lugar já amparado. E energeticamente, e claro que vai ter, né, muitas energias um pouco mais densas pelo psiquismo das pessoas, mas é mais fácil
de se conseguir objetivos, né, com essas crianças atípicas que são muito sensitivas, né, e foi feito da outra vez, né, ele chegou já dormindo, que foi bem tranquilo, porque ele já saiu do carro dormindo, então ele passou pela recepção, e aí foi bem tranquilo, ele fez o exame e voltou dormindo, mas hoje ele chegou acordado. E aí é claro que o movimento das pessoas, a interação com outras pessoas, ele estava sonolento já desde casa, então ele já estava mais irritado, e aí foi estressante para ele, né? Mas também foi tão mais tranquilo de acalmar ele do que daquele lugar que eu comentei com vocês anteriormente, aquela clínica, até pelo próprio ambiente da Santa Casa. Daí me levaram para uma salinha com ele, onde ele foi acomodado, ficou só eu e ele na salinha. Daí ele até ficou nervoso um pouco, porque não era a casa dele e tal, mas eu fui conversando, e aí ele se agitou, até que eu fui conversando, e aí como ele já estava sonolento, eu consegui fazer com que ele acalmasse e depois dormindo. Então, teve o estresse, teve os conflitos dele mesmo, da própria condição enquanto autista dele, mas energeticamente foi muito tranquilo. Aí ele fez, depois ele veio sonolento ainda no carro, e agora eu tô gravando vídeo e ele ainda está dormindo. Então, fiz esse vídeo mesmo só para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão do psiquismo dos ambientes e a questão que as crianças são uma esponjinha. Não é correto dizer, né, essa expressão, uma esponja, mas elas são sensivelmente mais perceptíveis às energias dos locais e das pessoas. Então, muitas vezes, se ela não quiser ir com alguém, às vezes não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas naquele momento a pessoa pode estar pesada, pode estar preocupada com uma conta para pagar, ou ainda pode estar com um obsessor mesmo junto dela e a criança tá vendo. Então, e um outro motivo também são traumas das crianças, tanto de agora quanto traumas de vidas passadas. A vida passada é um carimbo que a gente tem, todos nós temos no nosso campo energético. A gente traz tudo que a gente vivenciou, tanto de bom quanto de ruim, no nosso campo energético. E em alguns momentos da nossa existência, pode que venha à tona esses carimbos, né? E acaba que a criança tem mais ainda essa lembrança de vidas passadas, que ela pode chegar num ambiente que remeta a alguma vida passada dela e ela fique indisposta naquele lugar, enfim, não fique inconfortável, não queira ficar ali. Como também pode, eu vou pegar o exemplo de uma criança que ficou muito tempo num hospital, ou que vai muito a médico, que precisou fazer muitos exames, que de alguma forma, né, traumatizaram ela. Pode que em todo local, ambiente que tiver pessoas de branco, por exemplo, ela fique desconfortável, ela chora, ela não queira ficar. Ou pode ser que toda vez que ela veja alguém, ou vai em algum ambiente que remeta àquele local traumatizante, ela vai acabar não se sentindo bem e com isso tendo vários outros probleminhas, entre muitas outras situações que podem, né, causar um trauma e com isso gerar um desconforto para a criança com determinadas pessoas, em determinados ambientes. No momento que ativou um gatilho da criança, ela vai ficar desconfortável. E você, já passou por alguma situação parecida com seu filho? E se você não sabe, tem uma técnica que auxilia a cortar, a deletar, a limpar essas lembranças, esses traumas das crianças, através da mãe ou do pai, ou até mesmo de uma avó. E pode ser dessa ou ainda percepções que tragam de outras vidas. Ficou curioso? Curiosa? Me chama e eu te conto mais.